saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido aos que estão presentes e também a você que nos assiste para abrir as vossas Bíblias no Salmo 138. Vamos fazer essa leitura no livro dos Salmos, o Salmo 138. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Louvado seja o Senhor. Nós glorificamos ao nosso Deus, louvamos o seu santo nome, porque Ele é digno de ser louvado e engrandecido. E estamos aqui, nós, um grupo bastante limitado, respeitando todas as restrições, mas você que nos assiste, que cultua nesta noite conosco, adorando ao nosso Deus, nós louvamos ao Senhor e sempre nessas oportunidades de prestarmos um culto ao nosso Deus, nós reconhecemos assim o seu grande amor por cada um de nós e também a sua fidelidade. O salmista, ele começa o salmo dizendo: eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, quer dizer, acima de tudo e de todos, a ti cantarei louvores. Então o salmista aqui, ele não nega a sua vontade, o seu desejo de glorificar, de louvar ao Deus grande e todo-poderoso. Mas é interessante que no verso 3 e também no verso 6, o salmista ele vai fazer algumas observações importantes para nós, também junto com ele glorificarmos o nosso Deus. Porque ele diz assim no verso 3, no dia em que eu clamei, me escutaste. Quer dizer, o Senhor nos dá ouvido. E alentaste com força a minha alma. Ora, isso com ânimo, com coragem e com vigor. Às vezes nós estamos desanimados por alguma coisa, estamos tristes ou abatidos por alguma coisa que nos aconteceu. Mas o Senhor, Ele escuta o nosso clamor e Ele nos ergue com vigor e com força. E no verso 6 ele vai dizer: ainda que o Senhor é excelso, quer dizer, Ele é sublime, Ele é elevado, Ele é divino. Mesmo assim, Ele atenta todavia para o humilde. Então, com humildade, chegamos ao Senhor e Ele nos atende, porque Ele se alegra e tem esse desejo em nos abençoar. É importante nós considerarmos que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós somos pequenos, mas somos a coroa da sua criação e Ele nos abençoa. Mesmo Ele sendo divino, Ele recebe também assim o nosso louvor e a nossa gratidão. Por isso, neste momento, vamos orar ao Senhor, louvando a Deus, a Ele mesmo pela sua palavra, porque Ele é digno de ser louvado e engrandecido. Oremos juntos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa rica oportunidade de mais uma vez reunidos para glorificar o teu nome.
Obrigado, Senhor, porque assim o Senhor nos dá essa grande oportunidade. É sempre um privilégio estarmos na Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. Ó Deus, abençoa ricamente a Tua igreja, o Teu povo, aqueles aqui presentes, aqueles que estão em suas casas agora cultuando ao Senhor. Que eles sejam ricamente abençoados e que haja em seus lábios, na sua boca, o motivo do louvor. Um cântico novo para glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos glorificar o nosso Deus, ministério de louvor, a entoar cânticos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ressaltamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor, dizer que o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aí com você, na sua casa, com a sua família. Nosso Deus, Ele é onipresente. Como disse o Senhor, lá a mulher do poço, né? Ele disse, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não há lugar restrito, não é apenas dentro dessas quatro paredes, mas onde você estiver, incline o seu coração em adoração ao Senhor e erga a sua voz, louve juntamente conosco. That's
é louvar o nosso Deus. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus agora, ouvindo a sua palavra. Quero convidar o evangelista Miqueias, vai estar com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus neste momento. Nós queremos te orar, ó Deus, mais uma vez, agradecido por essa rica oportunidade, Senhor, e pedir as tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida do teu servo. Abençoa o evangelista Miqueias, ó Senhor. Abençoa ricamente, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, seja transmitido agora para a tua igreja. E nos abençoa como igreja, ó Deus, teus filhos, teus servos, e faz cativa nossas mentes, nossos corações para receber a tua palavra. É a tua palavra, é a tua voz para as nossas vidas. Nós pedimos que teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas ricamente. E é em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Amém. Quero cumprimentar você que nos acompanha, os irmãos que estão aqui, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom, irmãos, estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus. E a você que está em casa também cultuando junto conosco, exaltando e glorificando o nome desse Jesus, que é tudo na nossa vida. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 22. Fique com a sua Bíblia aberta, se você puder nos acompanhar ao longo dessa meditação, olhando, conferindo na Escritura tudo aquilo que nós estamos falando e assim sendo ministrados pelo Senhor. Queridos, com a sua Bíblia aberta, queria, antes de nós lermos o texto, pensarmos um pouco, temos falado sempre que estamos ministrando sobre os dias difíceis que nós vivemos, dias de pandemia, dias de incerteza, dias nunca vividos por nós, por nossa geração. Nossa geração dos anos 2000 nunca passou por uma situação como essa. Há muita incerteza, até aqueles que aparentam ter uma certa segurança das suas conclusões, cientistas, muitas vezes a própria ciência se mostra contraditória, dizendo que as coisas são de uma certa forma e depois mostram-se de maneira diferente. Mas é um tempo também que as pessoas estão confusas, As pessoas também estão sedentas. Você, certamente, todos nós, buscamos algo que nos satisfaça. Isso de buscar algo que satisfaça é real na nossa vida como um todo, mas se torna mais latente nesses momentos difíceis e dias difíceis que nós vivemos. O desespero tem aumentado, o índice de suicídio também tem aumentado. Que tempo terrível. Mas eu queria dizer um negócio para você. Alguém chamado Jesus, e esse Jesus é a única fonte de uma plena satisfação para mim e para você. E é sobre ele que nós queremos falar nessa noite. João capítulo 6, a partir do verso 22, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Vamos atentar ao contexto imediato dessa passagem. O que foi que aconteceu imediatamente antes desse momento relatado no capítulo 6 do Evangelho segundo João? No início do capítulo 6 está relatado o conhecidíssimo milagre que Jesus operou da multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre fantástico. João não vai dizer, mas Mateus diz que havia nessa multidão que foi alimentada por Jesus 5.000 homens.
Isso sem contar mulheres e crianças. Então a expectativa aí é que havia, 20 mil pessoas. E a Bíblia diz que de 5 pães e 2 peixes apenas, Jesus deu graças a Deus e aquilo foi se multiplicando, e toda aquela multidão ficou satisfeita, comeu, não para aliviar a fome, mas comeu para encher a barriga. Não é? Só que logo após, há o relato de Jesus andando sobre as águas. Logo depois que Jesus multiplica, ele despede a multidão, ele vai para o monte orar, mas antes de ir para o monte, ele despede os discípulos. Diz, olha, vão, atravessem o mar para o outro lado. E aí diz o texto que no meio da madrugada uma grande tempestade se levanta. Tivemos uma ministração alguns domingos atrás, nesse mesmo texto. Uma tempestade se levanta e Jesus vem andando em cima das águas e de repente os discípulos assustados, pensando que era um fantasma, e Jesus sobe no barco e acalma aquela tempestade com a sua palavra. E os ventos sossegam e a tempestade se dissipa. E aí chega no relato que nós estamos lendo aqui. Aquelas pessoas que são citadas nesse versículo 22, 23, 24, são as mesmas que viram Jesus multiplicar aqueles pães e peixes. E, na verdade, elas comeram daquele banquete. Todas aquelas pessoas saíram, após isso, em busca de Jesus, o multiplicador de pães e peixes. Mais de 5 mil pessoas, muito mais de 5 mil pessoas, haviam comido até se saciar e agora queriam encontrar aquele que havia as alimentado. Ora, se alguém consegue alimentar 20 mil pessoas, numa estimativa aí, mais ou menos, se alguém consegue alimentar a multidão desse tamanho, com 5 pães apenas e 2 peixes, então vamos atrás dele, porque precisamos estar com ele. É uma bênção, né, ser sustentado dessa forma. E aí o texto diz que as pessoas vão ao encontro de Jesus. Chegam ali, Jesus não está, e chegam os barcos e eles vão para o outro lado, concluindo que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. E aí no verso 25 diz assim, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles atravessaram o mar e Jesus estava do outro lado. Quando eles o encontraram, perceba que nas palavras daquelas pessoas havia um certo respeito, porque eles chegam para Jesus assim, Rabi, em outras traduções, que quer dizer mestre. Mestre, que horas o Senhor chegou por aqui? Queríamos estar com o Senhor, queríamos encontrá-lo. Finalmente, pensar naquelas pessoas, encontramos o homem, aquele que nos alimentou, pegando pouquíssimas coisas, nos fez encher a barriga, agora nós o encontramos. Mas é interessante, irmãos, a gente parar para pensar, você já viu aquela pessoa que muitas vezes se expressa de uma forma como se fosse bem íntimo seu, quando na verdade essa expressão é, na verdade, um interesse, Quando alguém chega e, olá, meu querido, tudo bem? E a pessoa, às vezes, nem tem uma certa intimidade, Isso demonstra um certo interesse, ou não é verdade? Você talvez já tenha passado por isso. E aquelas pessoas chegam ali e dizem assim, mestre, quando foi que o senhor chegou por aqui? Por que o senhor não nos chamou para cá, para vir junto com o senhor? Então, as pessoas, com as suas palavras, queriam se aproximar de Jesus. Mas Jesus vai responder algo muito interessante àquelas pessoas. No verso 26... Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Mateus capítulo 6, verso 2, relata isso antes da multiplicação dos pães e dos peixes, que uma multidão de pessoas estava buscando Jesus por causa das curas que ele fazia. Jesus fazia cego voltar a ver, aleijado voltar a andar, surdo voltar a ouvir, mudo voltar a falar e até morto ressuscitar. Jesus, ele operava sinais, prodígios e maravilhas que ninguém nunca tinha visto. E o texto diz que as pessoas o buscavam por causa dos sinais. Mas aqui, Jesus confronta aquelas pessoas que de início queriam estar perto de Jesus por causa dos sinais, mas agora queriam estar perto de Jesus por intenções egoístas e interesseiras, unicamente com um motivo. Nós queremos estar junto daquele que encheu a nossa barriga. Eu quero comer mais pães, eu quero comer mais peixes. Foi muito bom ontem. A gente estava com fome, a gente comeu até dar na garganta. A gente encheu a pança, como diz o ditado. Nós queremos estar perto desse Jesus. E aí Jesus, ele confronta aquelas pessoas. E diz, olha, vocês não querem estar comigo por causa dos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pães e peixes e vocês ficaram satisfeitos. Mas
não somente Jesus confronta aquelas pessoas. Jesus não simplesmente diz, olha, vocês, não devemos imaginar Jesus dizendo assim, olha, vocês só querem estar comigo por causa dos pães e dos peixes. Não. Jesus repreendeu as pessoas pelas suas intenções egoístas, mas ele deu um direcionamento a respeito do que elas deviam pensar. Jesus não parou aí dizendo assim, vocês só querem estar comigo por interesse. Não, ele continua. E o tom de Jesus, pelo que ele diz na sequência, não foi esse. Aqui há um Jesus cheio de amor, cheio de afeto, cheio de consideração e doçura, que diz, olha, vocês estão me buscando pelo pão. Mas Jesus, no verso 27, diz, trabalhem não pela comida que se estraga. Ao invés de vocês estarem interessados só no pão que vocês comeram e no peixe, não é? Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Logo após apontar o interesse estomacal daquelas pessoas, né, Jesus mostra o que, na verdade, elas deviam buscar, o que nós devemos buscar. Aquelas pessoas estavam ali por um prato de comida, mas, na verdade, deviam buscar outra coisa. E Jesus fala 3 coisas interessantes aqui. Escute só, a primeira coisa que Jesus fala é que existe uma comida que permanece pela eternidade. É a primeira coisa que Jesus fala. Jesus diz, olha, tem um pão que vocês comeram ontem que agora vocês estão com fome já. Tem que comer de novo. Mas tem uma comida que ela sacia pela eternidade. É uma comida diferente. Você come uma vez e é suficiente. Não, você não volta a ter fome. A segunda coisa que Jesus fala é que a fonte deste banquete eterno é o Filho do Homem. É Ele mesmo. É Jesus Cristo. Ele é a fonte desse banquete. Não é nenhum outro. Não, a fonte deste banquete que é eterno é o Senhor Jesus. Mas a última coisa que Jesus fala, a terceira e última coisa, é que Deus o Pai confirmou o eterno banquete que é provido por Jesus Cristo com sinais. Que interessante. Nós falamos sobre isso numa mensagem anterior, no Evangelho segundo João. Qual era o papel dos milagres? Era apontar para a capacidade de Jesus? Não. Os sinais e os milagres que Jesus operava apontavam para o seu poder salvador. Os milagres e os sinais, na verdade, apontavam de uma forma para Jesus, para que as pessoas vissem e concluíssem e crescem. Esse é o Filho de Deus. E aí, irmãos, nós paramos aqui, meu querido, e pensamos numa advertência, sabe qual é? É que é possível buscar Jesus por motivos errados. E pense comigo, há muitas pessoas hoje que erram ao buscar a Deus, mas não por meio de Jesus. Há muitas pessoas que querem chegar a Deus, mas esse caminho de busca não passa por Jesus. E isso é um erro, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim. E muitas pessoas querem, às vezes as pessoas falam, né? Não, todo mundo que fala de Deus eu recebo, mas quantas pessoas há que querem chegar a Deus sem ser por meio de Jesus? Não é possível, não é possível. Mas, curiosamente, nós temos que parar para pensar sobre isso também. Muitos erram ao buscar Jesus por motivos fúteis. Perceba que buscar Deus, a não ser por meio de Jesus, é um erro. Mas buscar Jesus por motivos errados também é um erro. E é o que essas pessoas estavam fazendo. Elas estavam procurando Jesus apenas para encher a barriga, por causa de pães e peixes que elas comeram. E quantas pessoas há que hoje em dia querem se aproximar de Jesus por conta dessas coisas terrenas? Não, eu quero Jesus que supre a minha necessidade. E eu não estou dizendo que Jesus não pode fazer isso. Jesus pode suprir a nossa necessidade física. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou aquela multidão. Deus multiplicou a farinha e o azeite na panela de uma viúva que era pobre demais para sustentar. Deus sustenta a minha e a sua vida de maneira material. Mas esse não é o sustento principal. E o erro das pessoas era justamente esse. E Jesus fala, olha, não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que dura a vida eterna, que Deus o Pai dá a vocês por meio do Filho do Homem. E aí aquelas pessoas pararam e perguntaram no verso 28, que faremos então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que coisa!
nós já vimos uma visão limitada num diálogo de Jesus. Com quem? Com a mulher samaritana. Lembra? Em João capítulo 4, Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem está falando com você e a água que eu posso lhe dar, você pediria e eu lhe daria e você nunca mais teria sede. E o que aquela mulher falou? Ah, Senhor, dá-me dessa água, sempre. Eu quero dessa daí, a do poço não. A mulher pensava que era uma coisa física, que era uma coisa literal. A mesma coisa aconteceu aqui. Jesus repreende a multidão e diz assim, não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem pela comida eterna. O que é que a multidão faz? O que faremos para executar as obras de Deus? Na cabeça da multidão, era literal. Eles estavam no prisma de baixo, não no prisma espiritual. Mas Jesus está falando de uma realidade espiritual. E as pessoas entendem que é trabalho físico, né? E é interessante que para os judeus do primeiro século, especialmente para os fariseus e outros mestres da lei, eles buscavam alcançar a salvação por esforço. Por isso que eles colocavam cargas nas pessoas, cargas que nem mesmo eles suportavam levar. Para eles, para muitos judeus, era possível alcançar o favor de Deus pelas coisas que se fazia. É por isso que era muito importante você lavar o prato e lavar as mãos antes de comer para não ingerir nenhuma impureza. E muitas vezes o coração das pessoas estava todo sujo. As pessoas pensavam que era por esforço que se alcançava a salvação. Mas não se tratava de fazer. Jesus, ele contrapõe a pergunta daqueles homens e mulheres que perguntaram, o que é que a gente tem que fazer para executar as obras de Deus? E Jesus fala, olha, a obra que Deus quer que vocês executem é uma. Creiam. Crer. Apenas crer. Você não precisa subir a escadaria, cortando os seus joelhos ou se machucando para que Deus olhe para você e diga, esse merece a salvação, porque isso não é possível. Nós temos que apenas crer. E aí, quando Jesus confronta aquelas pessoas, né, e sobe o prisma para a discussão para o patamar espiritual, eles pedem as credenciais de Jesus. Verso 30 e 31 dizem assim, então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que é o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Veja que coisa interessante. Jesus diz assim, trabalhem pela comida eterna. E eles perguntam, o que é que a gente tem que fazer para executar as obras de Deus? E Jesus fala, não é fazer, é crer, é só crer. Creiam em mim. E aí a multidão pergunta, e que obra o Senhor vai fazer para que a gente creia no Senhor? E aí a gente para e pergunta, mas Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Fazia menos de 24 horas, talvez um pouco mais. O que é que aquelas pessoas queriam? Eles perguntaram, ok, entendi. Não é trabalhar, é crer no Senhor? Ok, então quais são suas credenciais, Jesus? Que sinal o Senhor faz para que a gente creia? Porque os nossos pais comeram pão do céu. Sabe o que eles estavam dizendo, em outras palavras? Eles estavam dizendo assim, ok, ontem foi milagre. Mas os nossos pais, lá com Moisés, eles não comeram pão multiplicado. Eles comeram um pão que caiu do céu. Então, o milagre de Jesus, na cabeça deles, era um milagre menor. Não é? Era um milagre inferior. Olha, a gente vai crer, mas assim, tem que fazer um sinal maior, porque o de ontem não valeu. Não é? O Senhor pegou uns pães ali que já estava lá, né? Não criou do nada, assim, não fez cair do céu. Lá no deserto, não. Nossos pais comeram pão do céu. Né? Então, qual é o sinal que o Senhor vai fazer para que a gente creia no Senhor de fato? E interessante nós pensarmos que quando aquelas pessoas falaram aquilo para Jesus, quando a visão delas subiu um pouco, saindo do trabalho físico para a fé, elas viam Jesus como inferior a Moisés. E eles pensaram, se é para crer em Jesus, então temos que ver um negócio realmente milagroso de fato. E aí, interessante que no verso 32, Jesus diz, em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O primeiro erro daquelas pessoas foi pensar que Moisés foi a mão por meio de quem o milagre aconteceu. Mas na verdade não foi. Moisés foi um instrumento só. Quem operou o milagre foi Deus. Isso está no Salmo 105, verso 24, se eu não me engano, está em Êxodo, está em Neemias. Vários textos da Escritura dizem, Salmo 105 diz,
o povo pediu a Deus e Deus fez cair pão do céu. Na cabeça daquelas pessoas tinha sido Moisés, mas não foi Moisés. Foi Deus que fez aquele milagre. Então o primeiro erro foi pensar, olha, Moisés fez um milagre assim, superior, então sobe a régua para que a gente creia. Mas Jesus alerta aquelas pessoas para mostrar que não foi Moisés. Mas além disso, aquelas pessoas erraram no seu pensamento, porque o maná, embora tivesse caído do céu, precisava ser colhido todo dia. O maná não era um alimento que era comido e havia uma satisfação eterna. Todo dia tinha que colher o maná de novo. Em outras palavras, o maná caía do céu, mas era um pão. Assim como o pão que a gente compra na padaria. Não era o mesmo pão, mas era algo que servia apenas para alimentar fisicamente. Só isso. Mas o verdadeiro pão de Deus não é o maná que cai do céu. O pão de Deus é um alimento espiritual e que sacia de uma vez por todas. E aí quando Jesus fala isso, o que é que eles falam? O que é que eles respondem no verso 34? Então lhes disseram, Senhor, dá-nos ou dê-nos sempre desse pão. A gente quer desse. Alguma semelhança com o diálogo com a mulher samaritana? Quando Jesus fala, se você soubesse, você pediria e eu lhe daria. E a mulher, eu quero dessa água aí, Senhor. E quando Jesus fala, o pão do céu é o que dá vida, eles disseram, dá-nos sempre desse pão. Não é? E aí Jesus vai responder a eles e vai se revelar de maneira clara e objetiva. No verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O que Jesus fala aqui é algo de maneira clara e objetiva. Ele diz claramente, eu sou o pão da vida. Não havia mais motivos para ficar pensando, não, que pão é esse? A gente tem que trabalhar. Não, Jesus diz, olha, creiam em mim, eu sou o pão da vida. A plena satisfação, queridos, para mim e para você, ela só é alcançada quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Jesus, você é realmente satisfeito. Do contrário, é só fome e sede. É só necessidade. E o convite está aberto hoje. Para todos quantos podem ouvir, vá até Jesus. Ele é a única fonte, como nós dissemos no início, é a única fonte de plena satisfação. Uma satisfação tão plena e tão vigorosa, que é possível você estar contente mesmo quando faltam as coisas essenciais. Jesus satisfaz tanto a alma que é possível estar numa cova cheia de leões e dormir sossegadamente. Jesus satisfaz tanto que é possível estar numa prisão por 35 anos e quando sair de lá, sair com um manuscrito nas mãos, cujo nome é O Peregrino. Uma das maiores obras da fé cristã da história da igreja. Escrita por John Bunyan, um pregador puritano que foi preso por causa de Jesus e passou mais de 30 anos preso na cadeia. Mas quando ele saiu, não havia um homem depressivo. Não havia um homem cheio de traumas. Ao contrário. Saiu de lá um homem que tinha experimentado a comunhão com esse Jesus. Ele sacia plenamente. Irmãos, quantas pessoas estão buscando em Jesus ou buscando Ele por motivos fúteis, quando Ele tem para nós satisfação plena, porque Ele é o verdadeiro pão da vida. Mas se você não crer em Jesus, é só fome e sede. Não há como ser diferente. O convite está aberto, mas se você crer em Jesus, se nessa noite, talvez você que está nos acompanhando já crê em Jesus, e você olha para si, mas eu já tenho comunhão com Jesus, eu tenho plena satisfação nele. Ou, se você nesta noite está ouvindo falar desse Jesus, e está agora em seu coração considerando, eu creio em Jesus, esse Jesus é o pão da vida, eu creio nele. Se você estiver pensando isso, não pense que a fé do seu coração surge por algum diferencial que há em você. Você que já crê em Jesus, que tem comunhão com o Filho de Deus, por que você pensa que você está na presença de Deus em comunhão com Jesus? Será que existe algum diferencial na sua vida? Será que você é melhor do que aqueles que não creem em Jesus?
E é por causa disso, desta pergunta, que Jesus continua a sua fala no verso 37 e ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, nós, aquelas pessoas, nós estamos aqui, você que está aí nos acompanhando, nós somos apenas mendigos à beira do caminho, pobres, cegos e nus. Tudo que fazemos, a fé, é simplesmente estender as mãos vazias para receber o pão da vida que nos é oferecido. Nada mais. E duas verdades graciosas e consoladoras encontramos nas palavras de Jesus. A primeira é essa: se nós estamos em Cristo, se você está em Cristo, é tão somente porque Deus o conduziu até Ele. Se você está em comunhão com Jesus, você deve olhar para si mesmo e dizer: eu estou aqui porque Deus me trouxe a este lugar de comunhão com Jesus. Não porque eu sou diferente de quem quer que seja. Talvez você olhe para pessoas aí, mundo afora, longe de Deus, e pense que em você há alguma coisa diferente. Mas não há. A única coisa diferente é a graça de Deus na sua vida. E quando você olhar para a sua condição de comunhão com a única fonte de plena satisfação, que é Jesus, você deve pensar: eu estou aqui porque Deus me trouxe. Porque Ele me trouxe. Mas há uma segunda coisa que Jesus fala, e é a seguinte: se nós estamos em Cristo, se você está em Cristo, Jesus é tão poderoso que Ele cuida e pode cuidar de nós para todo sempre. Ele não somente diz: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não, ele continua e diz: o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E no verso 39, ele diz: que eu não perca nenhum de todos o que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Há uma segurança em Jesus. Jesus não é um pão da vida que pode, talvez, nos sustentar. Não, há nele um pleno poder e uma plena satisfação que são inquebráveis. Não há nele limitação, não há nele qualquer falta. Jesus sempre tem abundância para nós. Porém, quando nós paramos e lemos palavras como essas, nós temos que pensar em outra coisa. Talvez, quando você vê Jesus falando: olha, você só pode vir a mim se o Pai trouxer você. Aí você pode parar e pensar: será que Deus quer me levar a Cristo? Será que eu fui a Cristo mesmo? Será que o Pai me levou a Ele? Mas deixe-me dizer uma coisa: você não deve ficar pensando isso. O fato do Pai ser aquele que conduz o pecador a Jesus de maneira graciosa não deve fazer você ficar pensando: será que Deus quer me conduzir a Cristo? Será que Ele vai me conduzir a Cristo? Não, porque há uma verdade nas palavras de Jesus que lança um convite para você e incentiva você a um caminho, ao invés de ficar se questionando. É por isso que Jesus, ele encerra aqui no verso 40, e ele diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que Jesus está dizendo, querido? Olha, você que está pensando que tem alguma coisa diferente de quem está lá no mundo, não pense, você está em comunhão comigo porque o Pai trouxe você até aqui. Mas você que está ouvindo o convite, não fique pensando: será que Deus quer me trazer a Jesus? Será que eu vou ser conduzido? Se eu não posso por mim mesmo ir até Jesus, se Deus me conduz, então o que eu devo fazer? Você deve ir. Você deve crer em Jesus, porque a Bíblia diz que não há quem chegue na presença de Jesus e Jesus diga: não, mas o Pai não trouxe você. Não. Se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Jesus, se você for até Ele, isso basta. Basta você e eu estendermos a mão e o pão da vida é colocado. O convite está sendo lançado: creiam em mim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, que o Pai providenciou para dar vida ao mundo, a todos aqueles que creem. E quem crer em Jesus, eu o ressuscitarei no último dia. Está chegando o dia, queridos, em que Jesus irá vir para buscar o seu povo, e todos aqueles que crerem nele serão ressuscitados em glória.
Que maravilha! Logo após esse relato, os judeus entram numa discussão com Jesus. E aí alguns judeus pensam, mas como é que pode esse homem dizer que é um pão do céu? Nós conhecemos o pai dele, que é José, como é que ele diz isso? E mais à frente Jesus vai dizer que aqueles que comem da sua carne e bebem do seu sangue têm a vida em si mesmos. E Jesus está falando da ceia do Senhor, que ele instituiu mais à frente. E as pessoas, quando escutam esse discurso de Jesus, a multidão que foi em busca dele, que estava sendo orientada por Jesus, as pessoas vão embora. E ficam só os discípulos. E aí no finalzinho do capítulo 6, Jesus está só com os discípulos. E aí Jesus se vira para os 12 e diz assim: vocês também não querem ir? Vocês podem se retirar também. Vocês não querem fazer feito essas pessoas que vieram porque encheram a barriga, mas não querem buscar o pão da vida. Não querem ouvir falar de um Deus gracioso que conduz pecadores à minha presença. Não querem atender o convite que diz, creia em mim. Vocês também não querem ir embora? E diz o texto que Simão Pedro respondeu, no versos 67, 68 e 69. Senhor, para quem nós iremos? Se nós sairmos daqui, para onde nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Portanto, a pergunta é: quem é você? Você está na multidão que apenas busca Jesus para encher a sua barriga, para que Deus lhe dê uma casa, um carro, o sustento do dia a dia? Você é aquele que escuta as palavras de convite à fé e ao arrependimento de Jesus, e quando escuta isso vão embora? Não, aí esse Jesus eu não quero não. Eu quero aquele que multiplica pães e peixes para me satisfazer. O convite da vida eterna está sendo feito nesta noite a você. Você está entre a multidão ou você está entre os discípulos? Você está com aquelas pessoas ou você está com Pedro? Que perguntou para Jesus: Senhor, para onde iremos? Não tem como. Não há outro lugar. Em outras palavras, o que Jesus escuta de Pedro é: Senhor, nós não vamos sair daqui, porque Tu és a única fonte de plena satisfação que há no mundo. Por isso não vamos sair daqui, vamos ficar com o Senhor, porque não há outro lugar melhor para estar do que a presença de Jesus, porque Ele é o pão da vida. E quem comer deste pão jamais terá fome, jamais terá sede. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que você atenda o chamado de Jesus. Que você se alimente deste pão. E que você encontre em Jesus plena satisfação. Porque Ele é a única fonte. Ele é um manancial. Ele é fonte de vida. Que nós estejamos sempre aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. E assim como nós iniciamos esse culto adorando a nosso Deus com o Salmo 138. Nós vamos encerrar também esse culto adorando a nosso Deus, cantando um louvor para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças ao Senhor pela Tua palavra que é eficaz, que não volta vazia, que ministrou aos nossos corações. Teu Espírito Santo continue trabalhando nas vidas daqueles que ouviram a Tua poderosa palavra, Deus. Obrigado, Jesus, por ser o pão que nos alimenta, o pão que nos conduz à vida eterna. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Mais uma vez, vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de ser louvado e engrandecido. Manancial de
Deus.